noite. Então vamos começar primeiro orando aqui, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelas lutas que já passamos, pelo dia de hoje, pelas bênçãos também que já foram derramadas sobre as nossas vidas no dia de hoje. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, te damos graças pelo teu cuidado diário nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque temos certeza de que até o presente momento o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, está nos abençoando. Obrigado porque sobre o dia de hoje o Senhor derramou uma porção do seu amor sobre as nossas vidas, Pai. Por isso chegamos até esse momento e estamos aqui também para te agradecer pelo teu cuidado constante e contínuo sobre as nossas vidas, e também, Senhor, colocar diante do Senhor algumas das preocupações que continuam, Pai, teimando em permanecer nas nossas mentes e corações. Pedimos também a cura sobre aqueles que estão enfermos. Também nos alegramos com aquele que tem recebido bênçãos também no dia de hoje. Por isso, mais uma vez, pedimos ao Senhor que continue ministrando a tua graça salvadora sobre as nossas vidas, Senhor, e que possamos encontrar motivos para agradecer a Ti. Obrigado por tudo. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados, perdoa também as nossas falhas. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. André Lucas, seja bem-vindo. Vamos aí enquanto André depois aí. Esse cântico é um cântico que toda vez ali no meio no encontro dos pastores é cantado, né? Porque ele fala da importância da igreja, da guerra que a igreja tem contra o pecado, mas nós precisamos continuar crendo, continuar lutando, né? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí, porque não era esse cântico que eles iam cantar, não. Vamos lá? Ruge forte contra a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei que confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. O segredo é olhando para Cristo, grande amor da salvação. Prossigo, pois a Cristo, soberano galardão de Deus de Cristo, me revisto do poder
Amém. Essa parte, principalmente essa parte do refrão, vale a pena a gente pensar, porque nós cantamos muitas vezes e não refletimos. Como muitas vezes nós nos impactamos com a mensagem que é pregada, com a leitura bíblica que nós fazemos, mas essa leitura ou esse louvor acaba não sendo colocado em prática. E ele diz que, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois à vista o soberano galardão. Ou seja, é de Cristo que vem aquilo que nós precisamos, é em Cristo, né? Nós, se não olharmos para Cristo, nós não vamos avançar. E aí a outra parte do refrão, só faça isso, a outra parte do refrão, né? De Deus ministro, porque todo crente é um ministro. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Essa parte, com todo ardor, é com todo ânimo, né? Com alegria no coração, com disponibilidade, abrindo mão muitas vezes de nós mesmos, de algumas coisas, para servir com alegria nos nossos corações. Então, de Deus ministro, ou seja, eu, como ministro de Deus, me revisto do poder que vem do próprio Deus, para servir a esse Deus com ardor no coração, ou com alegria no coração, com ânimo no coração para servir. Então, esse canto está dizendo isso. Todos os encontros da ordem dos pastores, esse canto é cantado, porque ele tem uma mensagem muito profunda, porque ele fala que, no primeiro refrão, ele fala, no primeiro refrão só, que tem a ver com a missão aqui também, lá na primeira, ele fala assim, que ruge forte e contundente a guerra, né? O pecado, né? É constante, é contínua e é forte, ou seja, é pesada. Mas esses candores, ou as grades, ou as garras desse pecado, ou do poder interior, ele não pode nos afligir, porque nós temos Cristo no nosso coração. A outra parte, ele vai dizer assim: sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir. Então, ainda que eu tenha que enfrentar algumas batalhas, mas eu tenho certeza que as bênçãos celestes de Deus, elas vão fluir sobre a minha vida, elas vão estar presentes na minha vida, né? E, de novo, mais a outra parte, para a gente voltar para a leitura bíblica. Então, o segredo é isso aí: olhando para Cristo, grande autor da salvação. Não há outro caminho, não há outro meio, não há nada que a igreja e que a gente, como crente, possa fazer para continuar servindo. Eu vou entrar na lição aqui, depois a gente canta louvores e ora no final. Eu pensei que era a última quinta-feira, e aí, no capítulo 16 de Romanos, eu quero deixar para a última quinta-feira. Então, nós vamos abrir hoje na carta aos Romanos, no capítulo 14, que Paulo vai tratar aqui de um assunto que é pertinente na igreja. Então, esse mês nós trabalhamos de maneira assim, aleatória a carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos o poder do pecado, a diferença que existe entre o crente e o salvo, né? Paulo falando, na semana passada nós pensamos, Paulo falando, né, que não podemos mais viver como vivem as pessoas do mundo, mas pelo contrário, a gente precisa dessa transformação que vem por meio de Cristo Jesus, começando na nossa mente, né? Mas somente assim é que vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, percebe-se que mesmo que temos, que podemos, que cremos, que possamos, né, receber essa graça de Deus sobre as nossas vidas, há uma contrapartida. Nós precisamos seguir adiante, nós precisamos seguir em frente. Há uma parte nossa a ser feita. E nesta carta aqui, no capítulo 14, Paulo trabalha algumas questões que nós vemos muitas vezes dentro da igreja, mas não somente na igreja. Quem vive em família sabe as diferenças que são encontradas dentro da família, né? Quantas discussões não já aconteceram dentro de uma casa, mesmo sendo uma família de pequeno porte, de grande porte, não importa, por conta de opiniões que não se encaixam, né? Eu tenho uma opinião e a sogra diz: não é desse jeito, né? A minha mãe varria a casa da frente para o fundo, porque se varrer, ao contrário, expulsa o dinheiro, expulsa a alegria, expulsa a riqueza, e eu não sei que até hoje não ficamos ricos. Então
e aí, daquele, já nem lembra daquela sandália corcada que não podia. Então, e essas opiniões, às vezes, ela atrapalha o bom andamento do corpo de Cristo, porque eu creio que tem que ser do meu jeito. E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, cara, onde é que está isso na palavra de Deus? Então, nós vamos fazer uma leitura bíblica aqui primeiro, e depois a gente vai trilhando alguns assuntos, né? De novo, aquelas perguntas: o que, como e para. Aqui em Romanos 14, pode ser na versão de TNH mesmo, aí, beleza, bom? Isso. Ele diz assim, ele começa a leitura dizendo assim: aceitem, né, entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso não é da conta isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento, e quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aí o verso 10, ele diz assim: portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Aí tem o texto da Palavra de Deus, que está lá em Isaías, né? 45, 23, exatamente aqui: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou o Senhor. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E aí, a partir daí ele diz: e por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que o seu irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para outros falarem mal daquilo que você acha bom. Pois, olha que interessante no verso 17: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá.
E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Verso 19: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, o que está certo é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Verso 23, ele finaliza dizendo: mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado, mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus que nos dê sabedoria para aplicar a tua palavra nas nossas mentes e corações. Amém. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Hoje, enquanto eu fazia a leitura desse texto, eu contando para Sol, né? Eu trabalhei uma vez, eu tinha 17 anos, não era convertido. Eu trabalhei numa padaria e tinha um pessoal que era adventista e era irmão, ela era irmã do dono da padaria, e eles untavam as assadeiras de pães com gordura de porco, né? Banha de porco. E ela me pedia para separar uma assadeira. Ela comprava toda a assadeira com 30 pães, mas eu tinha que passar margarina. Eu não me lembro de ter passado margarina naquelas. Aí eu perguntei para a Sol, né? E aí? Ela ficou em pecado? Ela estava impura por comer aquele pão? O pecado foi meu, era meu, né? Ainda bem que Deus não leva em consideração. Então, olha a questão de tudo, né? Mas para eles não podiam comer aquele tipo de alimento que continha a carne de porco. Então, qual é a questão aqui? O que eu posso e o que eu não posso fazer? E é interessante que este capítulo, mais uma vez, Paulo trata de situações que muitas vezes nós vemos ou somos procurados para tentar resolver isso, né? Como eu disse no começo, quantas discussões não já aconteceram dentro dos nossos lares por questão de opinião. Eu vivi num lar que era bem complicado, né? O meu pai, se ele falasse assim, a lua é quadrada, ai daquele que dissesse que não. Então você tinha que dizer que era. Pai, tem cada quina bonita, você tinha que enfeitar logo ali, né? Porque era opinião e pronto. E você não tinha como contrapor, não tinha argumento. Mesmo que se você mostrasse um livro, ele não aceitava, era a opinião dele, acabou. Não tinha como discutir com o pai ou com a mãe. O que Paulo está dizendo aqui é que existem coisas que são doutrinárias, que elas não podem ser mudadas. Mas existem coisas que têm a ver com usos e costumes. E tem Vamos lá para isso, pronto. Já gastei um, tem que gastar os 4. Então, Paulo está trazendo essa questão porque existem coisas que nós vivenciamos. Esse é o 3, Júnior, pode baixar mais. Existem coisas no nosso dia que nós nos deparamos com situações que não constam na palavra de Deus. E o que fazer quando aquilo que me incomoda ou que aparece ou surge no meio da igreja não está na palavra de Deus? Por exemplo, um cristão pode ir ao cinema?
né? Um cristão pode jogar bola, pode ir à praia, pode usar maquiagem, cortar o cabelo, beber vinho ou cerveja, ouvir música não cristã. São perguntas que nós precisamos estar atentos. Só que algumas dessas questões, por exemplo, no tempo que a palavra foi escrita não tinha cinema. E aí? O cristão pode ir no cinema ou pode não ir ao cinema? Então são questões, o que é que você vai fazer lá? Qual é o filme que está passando? Qual é o tipo? Qual é o conteúdo? Então a gente tem coisas que nós não precisamos buscar na palavra de Deus. É uma questão de bom senso. E outra coisa que eu tenho dito, por exemplo, lá em minha casa, eu falo assim, não são as minhas regras, são as regras de Deus. Bebida alcoólica lá em casa não entra. Eu aprendi quando eu era garçom a fazer uma é uma sobremesa de banana flambada e a outra é um camarão que é chamado, olha o nome, camarão Mary Stuart. É chique o negócio. E é feito flambado, né? A gente fazia ali na mesa, na frente do cliente. E a Sol fala, por que não faz um aqui? Eu falo, não, minha filha, porque imagine o pastor ir lá no bar comprar uma dose de bebida. Ou no mercado. Não vai ficar bem. Então vamos comer esse negócio de camarão frito mesmo, na gordura. Né? E a banana a gente não precisa flambar, não. A gente assa, a gente cozinha. Então tem coisas que é o bom senso. Porque eu não posso, o que ele está dizendo aqui é que existem situações que eu posso causar um transtorno em outra pessoa. Por exemplo, tem um testemunho de uma moça que ela era enfermeira e ela saiu do trabalho, quando ela, no plantão dela, dava tempo, ela saía direto com aquela roupa branca e vinha para a igreja. E ficava no banco de trás, que normalmente ela chegava, o culto já tinha começado, e alguém que veio de um outro lugar, né, que cismou de que aquela roupa branca fazia ela lembrar aquela outra situação e incomodava. Aí procurou o pastor, falou com o pastor, e o pastor então chamou a irmã e falou, não, por isso. Aí ela começou a levar uma roupa diferente para o trabalho. O que ela fazia? Como ela não tomou banho, chegava em casa, né, então ela já começou a vestir a roupa no trabalho para vir para a igreja, para não incomodar o irmão. O que Paulo está falando é uma questão de bom senso. Se aquilo que eu gosto, se aquilo que eu acredito que não tem nenhum problema, mas afeta o meu irmão na fé, eu preciso tomar cuidado com isso, porque ele diz aqui, em alguns versículos, nós vamos trabalhar aqui, né, sobre essa questão. O verso 10, portanto, por que é que você, que não come só verdura e legumes, condena o seu irmão? Por que que você que come tudo também condena o que não come? E é uma questão de bom senso. Então existem algumas coisas, e por que tudo isso? Primeiro, eu estava falando, enquanto eu estava estudando aqui esse texto, falando com a Sol, por exemplo, a gente veio de um lugar que é pequenininho, lá a minha cidade, né, o lugar onde nós fomos criados, Valentim, é um lugar tão pequeno que o arco-íris é preto e branco ainda. Então, assim, aí a cultura não tem muita coisa. Então você passa a sua vida toda ali, não conhece muita coisa do mundo. A gente veio ter acesso à televisão a partir de 81, quando teve energia elétrica lá na cidade, que nem isso tinha. Eu cheguei lá agora recentemente, meu irmão falando, a internet aqui está ruim. Eu falei, rapaz, você está reclamando que a internet é ruim? Eu morei aqui sem energia elétrica até os meus 17 anos. Você está reclamando de quê? Então, aí você encontra aqui, num lugar desse, pessoas que vieram de outras culturas, pessoas que tiveram acesso à faculdade, a um nível mais elevado, a outra cultura, e nós estamos juntos aqui. Depois tem a questão de tempo de maturidade, ou tempo de igreja, que você não pode confundir. Tem gente que tem muito tempo de igreja, mas não tem maturidade. Tem gente que tem pouco tempo de igreja, mas já adquiriu uma certa maturidade, porque eles buscam, eles leem a palavra de Deus, eles colocam tudo à luz da palavra de Deus. E então o que fazer então? Uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo nos faz pensar como igreja reconhecer que há diversidades de opiniões na igreja, ou que há diversidade de opiniões na igreja cristã. E nós precisamos respeitar as divergências naquilo que a palavra de Deus não é clara. Por exemplo, quando eu tenho como argumentar com alguém, mostrando na palavra de Deus que aquilo é errado, que aquilo é pecado, eu tenho um respaldo. Mas quando eu não tenho uma
clareza na palavra de Deus, por que eu tenho que pecar no pecado do irmão? Entende? Será que o meu pecado já não é suficiente? E ele diz assim que é a luz da consciência. A minha consciência, por exemplo, nós temos irmãos aqui na igreja que não participam da ceia. Eu já sentei, já conversei, e a pessoa justificou o motivo que ela não participa. Eu falei, sim, mas e se você se acha responsável pela vida da outra pessoa? Não. Então, se você morrer, você não tem convicção da sua salvação? Tenho. Então, e quem disse para você que o elemento da ceia, o pão, vai trazer salvação a você, ou vai... É para relembrar exatamente o sacrifício que Cristo fez por você. Mas na cabeça dela é pecado. Então, você tem que respeitar, porque é uma questão de consciência, é o que Paulo fala aqui. Tem que ter uma questão de consciência. Eu usei os argumentos bíblicos e ela não entendeu. Por exemplo, quantas pessoas na igreja não puderam participar de ministérios porque não eram batizadas? E não eram batizadas porque não eram legalmente, ou não eram casadas de acordo com a lei dos homens. Por exemplo, era um casal que viviam juntos há mais de 20, 30 anos, foi salvo por Cristo, mas o outro não e não quiseram casar, ou a pessoa, o marido não quis casar, então aquela pessoa não podia ser batizada e não podia, então, assumir ministério na igreja. Nós, em Tabatã, nós tínhamos, eu me lembro lá da Eli, lembro da Balbina, né, Bal, e a irmã Marinalva. Pensam em 3 pessoas que eram bênção na igreja, nos seus ministérios, onde elas atuavam, nos bastidores, eram dizimistas, mas não eram batizadas porque os maridos não queriam nada com Jesus, não queriam saber da igreja. E aí um dia o pastor reuniu com a igreja e colocou a situação. O que é que vocês acham, irmãos? Essas irmãs são salvas ou não são? Ô pastor, o testemunho é de que são pessoas salvas. E sim. E por que a gente não batiza essas pessoas? Aí acordou a igreja batizou essas pessoas. E hoje elas continuaram atuando na igreja, estão na igreja até hoje, e pelo que eu sei, só um deles acabou se convertendo, que é o Esmeraldo. Pelo menos eu vejo na igreja direto, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui, que é uma questão de consciência. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer, irmãos, há uma diversidade. Nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes, nós viemos de lares diferentes, nós viemos de culturas diferentes. É normal que tenhamos opiniões divergentes. Só que nós precisamos sentar e, à luz da palavra de Deus, buscar uma resposta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por exemplo, a Bíblia não nos diz, por exemplo, para não ir ao cinema. A Bíblia não diz para eu não assistir televisão. Claro, minha consciência como cristão, existem alguns programas que não vale a pena assistir. Não vale a pena, ele não vai trazer nenhum ensinamento, não vai trazer nenhum benefício para a minha vida. Então, eu tenho um controle remoto que eu posso mudar de canal, tranquilamente. Entende? Então, existem coisas que são legais do ponto de vista do Estado, mas que não fica bem eu creio, para um cristão. Por exemplo, você pode abrir uma empresa com CNPJ, registrar tudo, pagar o imposto. Por exemplo, um motel. Fica bem para um cristão? Crente em Cristo Jesus? Não fica. Um bar? Não fica legal. Nós estávamos em Ibotirama, em 2006, evangelizando, e um grupo, tipo o Projeto 70, só que era Transbahia, e tinha uma casa simples, assim, numa rua, que ela era uma rua movimentada, e aquela rua começava uma rua que ia para um final de bairro, e tinha uma senhorinha que tinha uma vendinha ali, era a janela, uma portinha com um balcãozinho, e ela tinha cachaça, só cachaça.
E a gente parou ali, o grupo, para evangelizá-la, falou de Jesus para ela, e as lágrimas caíram. Ela disse: mas meu filho, e agora? Se eu aceitar esse Jesus de vocês, o que é que eu vou fazer? Porque esse é o meu ganha-pão, eu só sei vender isso aqui. Eu não sei se aqui é possível vender uma outra coisa. Eu sei que eu coloco a minha cachaçinha aqui, na verdade é só para trocar o dinheiro, o meu movimento, eu não sei o que fazer. Eu não sei outra coisa a fazer. Sou velhinha já, não sei se ela tinha marido, não me lembro agora. Alguém que estava no grupo disse: e por que a senhora não vende sandália aqui nessa cidade? Olha o tanto de gente andando por aí. E a gente foi embora, né? Foi embora. Aí depois, a gente passando lá, o pessoal passando, falou: você sabe o que aconteceu? Não lembro o nome dela mais agora. Não é que ela disse que fez um teste aquele dia, foi lá, comprou 2 pacotes de sandálias havaianas e colocou. Não é que vendeu, e ela hoje disse que vai acabar com a pinga e ela vai aceitar Jesus. Olha que coisa interessante. Eu não sei o que fazer. O que Paulo está dizendo aqui é que são questões que algumas coisas nós não vamos encontrar base bíblica para combater, mas tem a questão do bom senso aqui. Às vezes você não vai ter uma resposta bíblica, mas o que é que ele coloca nesse texto? Se aquilo que você faz vai ferir o seu irmão, vai trazer tristeza ao coração do seu irmão, tome cuidado, porque essa não é a vontade de Deus. Você não vai encontrar, qual é o pedido de Jesus, se você ler João 17? Que todos sejam um, como eu e o Pai. Então, o objetivo de Jesus é que estejamos unidos como igreja, num só pensamento, num só louvor, num só espírito, né? Numa só fé. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Então, se alguma coisa que eu penso em fazer ou usar vai ferir o meu irmão em Cristo Jesus, ou trazer tristeza ao meu irmão em Cristo Jesus, eu preciso orar a Deus e dizer: não, eu preciso mudar isso aqui. Eu falei, lá em casa, eu disse para o meu irmão: cachaça aqui em casa não entra, mas se o meu irmão chegar lá bêbado, ele vai entrar em casa. Ele vai entrar, a gente vai botar Pandora, é bom que ele veja, Pandora vai dar um tratamento primeiro, né, fazer uma limpeza, e aí vai dormir, e de manhã a gente vai conversar um pouco mais, comprar a bebida para levar para lá, não, porque eu sofri, minha família sofreu, os meus irmãos, nós sofremos por conta do alcoolismo, então isso não vai entrar lá em casa e acabou. Então, é uma questão de princípio bíblico. Porque se ele fizer isso, é ele que vai estar me ferindo, né? Então, irmãos, e tem coisas que você precisa fazer porque você é crente. E tem coisa que você não pode fazer de forma nenhuma porque você é crente. Né? Essa semana, desde segunda-feira, que a gente está... um BO atrás do outro lá, né? Não vou falar aqui que está sendo gravado, mas... Rapaz, pensa no negócio. E talvez eu vou ter que pagar a conta dos outros, né? Mas eu falei: mas fazer o quê? É de crente, é crente, eu preciso ser crente, né? E preciso dizer que eu sou crente, mas vamos em frente. Então aqui a primeira coisa é reconhecer que há diversidades. Irmão, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós gostamos de coisas que são diferentes, mas nós precisamos, naquilo que não encontramos respaldo na palavra de Deus, nós precisamos olhar com os olhos de amor. Porque quando Jesus diz quando a palavra diz, por exemplo, que nós devemos amar o irmão, se não houver o respeito, não há o amor. Eu não posso dizer: olha, eu amo a minha irmã Nelly, e aí eu sou desrespeitoso com ela. Isso não é amor. De palavra, só de palavra, não é amor. Dos princípios do amor é o respeito, e se não houver respeito, não adianta você dizer que ama. Então, esta carta aqui aos Romanos, ela é muito rica, os ensinamentos são profundos, os tratados aqui são essenciais para a fé cristã, e a leitura dessa carta inteira, pelo menos 2 vezes por ano, ela traz grande sabedoria para o povo de Deus. Por exemplo, né? Paulo ele inicia o capítulo tratando da questão dos cristãos com diferentes níveis em compreensão à prática da fé. Ele diz: olha, de acordo com a fé, tem gente que é mais maduro,
né, que aguenta mais ser sacudido, e outros que nem tanto. Então, alguns eram mais fortes e outros. Se você caminhar um pouquinho aqui no livro de Romanos e entrar na primeira carta aos Coríntios, você verá, logo aí no primeiro capítulo, olha, divergências, partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro, que era o tradicional, e tinha até o de Jesus Cristo, dentro da mesma igreja, e Paulo tenta combater isso, trazer um olhar para o que de fato importa na igreja. Se a minha camisa, a cor da minha camisa incomodar o meu irmão em Cristo Jesus, eu tenho que deixá-la em casa, vou usar uma outra que venha até que o irmão venha compreender, dizer, pastor, agora eu entendi que o problema não estava na camisa não, estava na minha consciência, você pode vestir a sua camisa amarela, ou azul, ou preta, que não tem nenhum problema. Então, o que Paulo trata aqui é que a liberdade de consciência, do verso 5 ao 12, Paulo destaca a importância da liberdade de consciência, ou seja, cada um deve ser convencido em sua própria mente sobre o que é certo, o que é errado diante de Deus. Teve uma coisa, irmãos, de um curso que eu fiz de psicanálise, que ela me deu uma coisa que assim, é fantástica, eu não aprendi isso no seminário. Uma das minhas preocupações antes da psicanálise era quando alguém me procurava para um conselho, ou para uma conversa, já ficar pensando o que aconselhar aquele irmão. Com a psicanálise eu aprendi, não é, a decisão tem que ser sempre da pessoa. Então você vai esperar, você vai até pontuar as possibilidades, esse caminho vai te levar, por esse caminho aqui, você pode ter esse benefício, mas você pode também sofrer esse tipo de dano. Por esse caminho de cá, você pode até sofrer esse tipo de dano, mas você pode ter um benefício que vai ser bem maior. Nunca dá, não, você tem que fazer isso, porque aí a responsabilidade passa a ser sua. E o que Paulo está dizendo aqui, que tem que ser um exame de consciência. Você precisa fazer um exame de consciência. Rapaz, eu fui lá conversar com o pastor, e ele me colocou essa situação, e agora eu não sei o que fazer. Ele vai orar, ele vai buscar a ajuda de Deus, porque é exatamente o que ele faz aqui. Não devemos impor nossas convicções aos outros. Da mesma forma, hoje foi uma manhã tranquila, a gente foi fazer uma visita numa fazenda, e lá tinha um pastor, né? E aí 2 pastores ali, misericórdia, mas foi boa a conversa, viu? A gente vinha embora, mas o papo foi bom, e nós tratamos dessa questão aqui também. Aí eu falei, olha, eu sou uma pessoa que eu não sinto saudade de nada, nem de ninguém e nem de lugar. Nem de pai, nem de mãe, nem de filho, não sinto saudade de nada e nem de ninguém. Se eu ir embora hoje, eu fui. Aí você esquece as coisas? Não, eu não esqueço. Eu tenho gratidão por tudo, por todas as pessoas, por tudo, mas eu não, da mesma forma que eu não guardo mágoa. Talvez é por isso que eu também não guarde dinheiro, né? Mas, então isso para mim é leve, só que eu não posso impor essa condição para todas as pessoas, porque tem pessoas que são extremamente emocionais, elas querem estar sempre perto das pessoas, dos filhos, da mãe, está sempre ligando o dia todo, liga várias vezes. Às vezes eu falo com a sua, você não vai ligar para os seus filhos não? Ela fala, são seus também. Eu falo assim, mas é a mãe que liga, assim, aí a gente vai ficar sabendo pela mãe, né? Aí de vez em quando eu coloco aqui, e aí fico, como é que você está? Ligo, como é que você está? Aí rapidinho assim, mas tão perto, mas se eu não tiver que ver, você pode ter certeza, eu não sinto saudade de ninguém, isso é tranquilo, mas eu não posso querer que as outras pessoas sejam assim. Eu preciso respeitar as outras pessoas, como elas pensam, senão eu vou começar a ferir as outras pessoas. Então, o foco que Paulo coloca aqui é: não devemos impor nossas convicções aos outros, pois a fé é uma questão de relação pessoal com Deus. Então, se alguém acha que comer carne de porco não é bom, vai afetar o seu relacionamento com Deus, e ele não come exatamente por conta do seu relacionamento com Deus, e ele faz isso para agradar a Deus, amém. Mas o outro que come, e ele faz isso
com convicção de que não incomoda, não afeta o seu relacionamento com Deus, Paulo diz que também amém. Então essa é uma questão. Agora, quando nós temos alguma coisa que a Bíblia diz que não deve estar no nosso viver diário, aí nós precisamos tomar cuidado. Porque, por exemplo, o foco não deve ser nas questões controversas. Então, se alguma... Tem uma coisa que é interessante, irmãos, aonde há conflitos e confusão, ou confusões, o Espírito Santo de Deus não está naquele momento ali. Às vezes o conflito surge, se não houver um meio de sanar, de resolver, se você estender aquele conflito, tenha certeza, o Espírito Santo não vai estar atuando ali. Ou a gente, se é uma questão que foge à palavra de Deus, por que usar isso? Essa semana o pastor disse, o pastor que eu estou pegando aula ali com ele, o professor, ele disse o seguinte, que às vezes ele está em um determinado lugar e chega alguém, o pastor, por exemplo, um versículo bíblico que não tem uma explicação assim, pronto, por exemplo, aquele texto de Gênesis que tem 2 versículos só e que os filhos de Deus tiveram relações com as mulheres da terra, né, e nasceram gigantes. O que isso significa? Aí ele vai assim, ô meu irmão, qual é o versículo que você já compreendeu na Bíblia? Aí o irmão vai dizer, você já colocou isso aí em prática? Pois é, por que você quer descobrir esse agora? Qual é o motivo desse aqui? E às vezes é uma coisa só para não vai resolver a situação. Então tem coisas que não vale a pena você trazer à baila. Então uma das coisas que eu aprendi aqui na igreja foi, qualquer situação que eu preciso de uma opinião, eu começo aqui pelo grupo de liderança, ligo ali, já converso como hoje, né? Fui lá, coloquei, olha, uma carreta missionária disponível para vir para a nossa região, para trabalhar aqui por 15 dias. O preço, tem um valor de custos, só que os profissionais não vêm. Dentista, o médico, tem os consultórios, tem tudo, mas não tem os profissionais, e aí? Olha como muda o negócio. Aí está se abrindo agora foi bom que gerou uma discussão, e está arrumando uma outra forma de ser feito na região aqui, porque é uma promoção missionária, né? É uma carreta bem equipada, aí a igreja entra com corte de cabelos, de uma série de outras coisas, para complementar o serviço e o evangelismo, porque vem 2 missionários junto também na carreta, traz um material todo de evangelismo, enquanto as pessoas estão atendendo ali, tem o pessoal fazendo o evangelismo, como foi feito aqui no Impacto Radical, ou no Projeto 70. Então, a nossa liberdade, ela não deve ser uma causa de tropeço para outros. Aqui em Cumuruxatiba, outro dia aqui, há alguns anos atrás, uma igreja que veio de uma outra cidade para um retiro, né? Foi para uma igreja lá, graças a Deus não foi a nossa também, foi para uma outra igreja, eu achei uma falta de respeito, todo mundo com roupa de praia, porque ia participar da EBD e depois ir para a praia. O pastor barrou e acharam ruim. O pastor falou, não, moço, espera aí, irmão, você quer ir para a praia, você vai para a praia. Por que vem para a igreja com roupa de praia? Não, a gente vai ficar sentado aqui atrás. Ele falou, não, então é questão de bom senso. Quem entra no fórum aí de bermuda? Outro dia veio uma pessoa aqui ver se no bazar tinha calça, porque ele veio da roça para ir no fórum e não permitiram ele entrar no fórum. Eu falei, infelizmente não tem, mas tem uma lojinha de 20 ali, eu acho que você vai conseguir. E ele correu lá rapidinho, falou, nem lembrei desse detalhe, correu lá e acho que ele resolveu a situação. Por quê? Então a questão é bom senso. O que Paulo está tratando aqui é isso. A nossa liberdade não deve ser uma causa de tropeço para os outros. Cada um deve servir a Cristo com a sua própria consciência. Então aqui ele coloca, o que é que eu preciso fazer? Aprender a distinguir entre o que é mandamento de Deus, o que é questão de liberdade cristã. Existem coisas, ir ao cinema é uma liberdade cristã, eu posso ir lá, assistir um filme, um bom filme, é uma liberdade que eu tenho. A igreja não me proíbe isso, e não tem uma base bíblica para proibir eu ir no cinema assistir um filme. Agora, eu não posso confundir com a doutrina. Existem questões que são de doutrinas, e elas precisam estar... Uma das nossas dificuldades na igreja hoje, irmãos, é a falta de estudo de doutrinas. Quando você fala, vai ter um culto de doutrina, é esse aqui, para a gente conversar,
bater um papo, abrir para os irmãos. Eu queria fazer dessa forma, porque você tem a doutrina da salvação, você tem tem várias doutrinas, e hoje você pergunta, olha, a igreja batista, presbiteriana, a igreja luterana, a igreja metodista, qualquer pessoa dessas igrejas, você podia, eles estavam na ponta da língua. O que é salvação? O que é santidade? O que é cristologia? Eles sabiam porque eles frequentavam as classes de doutrinas. Hoje, se você sair, o irmão chegar e disser para você, ou trazer um assunto, como é comum hoje, as seitas, eles criam um argumento, estuda todo um argumento, e vai pincelando com passagens bíblicas, e você olha para aquilo e fica maravilhoso, e fala, rapaz, olha aqui a verdade aqui. Mas que verdade que está sendo colocada ali diante de você? E nós caímos muitas vezes. É o que Tito está tratando, Tito não é o que Judas, né? Trata na epístola ali, o cuidado que nós precisamos ter. Então, aprender doutrinas. E aí a terceira coisa é necessidade de unidade, irmãos. Se não vivermos em unidade, se a gente não batalhar com a ajuda do Espírito Santo para termos um só pensamento doutrinário, uma só fé, é fácil de qualquer pessoa entrar no meio da gente e dividir. Vai chamar para um lado e vai trazer um ensinamento diferente. Olha o que está escrito na palavra. Por exemplo, vai dizer alguma coisa. Eu fiz uma brincadeira essa semana lá no pequeno grupo, no grupo da igreja, né? Com quantos anos você descobriu que Moisés nunca foi colocado no rio? Por exemplo, que Paulo nunca caiu do cavalo. Não tem cavalo no texto de Paulo. Mas a gente prega como se Paulo tivesse caído do cavalo. Pode até ter caído do cavalo, mas o texto não cita que tem cavalo no texto. Olha que coisa interessante, né? Então a gente, às vezes, a pessoa chega, vai falando as coisas e nós vamos aceitando. Moisés é colocado num cesto que estava ali betumado, né, com algum produto para impermeável, e é colocado no junco à margem do rio. Está muito claro lá no texto. Não foi colocado no rio para descer. E foi colocado no momento, e foi pensado. Joquebede, ela pensou, ela trabalhou tudo, aquela mulher, ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela sabia o momento que aquela pessoa ia tomar banho, ela deixou a irmã, né, ali, olhando o menino, tomando conta, tanto que a própria menina foi lá, eu sei quem pode dar mama para esse menino, né, e levou, a primeira Bolsa Família da história, quem recebeu foi Joquebede, porque ela cuidava do menino e recebia ajuda ali para sustentar o menino, até o menino crescer, e ela aproveitou para ensinar tudo que aquele menino aprendeu, que a primeira infância ali, ela ensinou tudo. Foi tanto que a primeira vez que ele viu um hebreu sendo castigado duramente, o seu sangue ferveu e ele tomou partido, né, ali naquela situação, porque ele foi ensinado desde pequeno, nos primeiros 7 anos. Então, há necessidade de unidade. Por exemplo, Paulo, ele conclui o capítulo enfatizando a importância da unidade na igreja. Devemos evitar julgamentos e condenações mútuas. Devemos buscar viver em paz e harmonia. Irmãos, qualquer coisa que possa trazer um desconforto a você, procure a pessoa, procure alguém. De repente, uma interpretação. Você quer ver? A André está aqui, eu posso falar. Eu estava aqui um dia, o pessoal estava ensaiando, aí o Mateus, a avó de Mateus estava doente, estava internada, estava uma situação, não sei se foi a avó, se foi o avô, estava muito ruim. Mateus, ele é emocional, muito emocional, ele chegou aqui, ele ficou inquieto, ele saiu ali para beber água, o André percebeu, eu tinha chegado, eu estava sentado na escada, ali, perto do vaso ali mesmo no bebedouro, na escada, eles sentaram, aí eles beberam água, André pegou água para ele, deu água para ele, depois André deu um abraço nele, e eu estava ali do lado. Uma pessoa no outro dia me procurou, não sei como que viu, né, aí, pastor, tem um negócio para falar para o senhor, mas eu estou preocupado, como é que o senhor vai entender isso? Eu falei, meu irmão, pode ficar tranquilo, eu vi 2 homens se beijando lá na igreja. Aí eu falei, rapaz, que dia foi? Foi ontem.
Eu posso até falar para o senhor quem foi. Quando falou, aí eu comecei a rir. Aí eu falei a situação. Ela ficou com a vergonha, fez uma interpretação errada. Agora, se eu não tivesse ali perto, como que isso ia ficar visto? Então, existem situações que a pessoa, ela faz uma interpretação e vai falando, sem conversar, e às vezes nós compramos aquilo. Meu patrão usava uma expressão, emprenhar pelo ouvido, e gera uma situação complicadíssima. Então, o que ele está dizendo aqui é que se causou dificuldade, trouxe uma desarmonia, um princípio de romper a paz. Peraí, de onde está surgindo isso? Vamos conversar? Vamos saber de onde vem? Porque não convém ao povo de Deus pecar no pecado do outro irmão. A nossa liberdade não deve ser exercida de forma a causar escândalo ou ofender os outros. Devemos nos esforçar para construir uns aos outros, e não para destruir. A minha vida tem que ser para abençoar o irmão. O meu agir, o meu viver tem que ser para abençoar o outro irmão em Cristo Jesus, e não para destruir. Nosso objetivo deve ser a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Se o que eu estou fazendo não é para a glória de Deus, tem alguma coisa errada, eu preciso corrigir isso. E como que eu vou perceber isso? Na palavra de Deus. Então, como podemos aplicar esses princípios nas nossas vidas? Primeiro, irmão, aceitando as diferenças. A primeira coisa que Paulo coloca é reconhecer que há diversidades. Se há diversidades, eu preciso aceitar a diferença do outro. Devemos ser pacientes e compreensivos com aqueles que têm diferentes níveis de compreensão de fé. Uma pessoa que se converte hoje, ele não tem a mesma capacidade de receber a orientação do Espírito Santo ou de compreender tudo que acontece aqui. Você quer ver uma coisa? Um dia eu estava novo convertido em Tabatã, e aí tinha um casal que cuidava da igreja. E naquele dia, eu ia lá fazer como eu estava com o comércio estava fraquinho, eu ia para lá fazer alguma coisa, organizar alguma coisa, fazer uma pintura, limpar um quintal. E aí, quando eu cheguei, eu vi a mulher daquele homem falar um xingamento. E aí, quando ela olhou para mim, ela disse: meu irmão, você me desculpe, viu? Não foi bem isso que o senhor ouviu, não, tá? Eu falei: eu novo convertido. Aí eu já parei assim e falei: será que crente faz isso? Mas fui fazer meu serviço e fui embora. Aí outro dia, eu fui na igreja, estava já na igreja, já há mais tempo. Aí agora eu tinha uma reunião de liderança. Os líderes estavam ali reunidos, acho que uns 5 ou 6 só, e estavam discutindo um assunto sério. Só que o negócio estava avivado, né? E eu fui lá guardar o caixa da igreja, da cantina, né? Aí eu olhei assim, os ânimos estavam exaltados, eu coloquei lá e fui embora. Aí quando eu saí de lá, a primeira coisa, o irmão Arnaldo, hoje pastor Arnaldo, a primeira coisa que ele fez quando terminou a reunião foi me procurar. Vem cá, o que você viu ali é normal, porque é assunto de liderança, e tem coisas, por isso que a gente tem aquele espaço ali, para essa discussão, mas ali é tudo irmão. E abriu a Bíblia aqui e já foi mostrando, olha aqui, fortes contendas. Não, e fique tranquilo que um dia você vai estar lá naquele lugar também, já profetizando, né, que eu ia estar naquele meio também. Mas a sabedoria dele me procurou para falar do que se tratava, não falou o assunto, mas disse que aquilo era normal, porque alguma coisa estava tentando quebrar a harmonia da igreja, quebrar alguns princípios, e eles chegaram a ter o conhecimento deles, e eles precisavam então tratar daquele assunto ali na liderança, para só depois ir para a igreja. Sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui é que devemos aceitar as diferenças, devemos ser pacientes e compreensivos, respeitando a liberdade de consciência. Não devemos impor nossas convicções aos outros, mas buscar viver em paz e harmonia. O que a palavra diz? No que depender de vós, né? Esforçai-vos, né?
nós precisamos, o que é o esforço? É uma força extra para manter a harmonia. Outra aqui, construindo a unidade, devemos nos esforçar para construir uns aos outros e vivendo para a glória de Deus. Então, nossa motivação deve ser para a glória de Deus. Espera aí, isso que eu estou fazendo aqui, essa discussão que eu tive com meu irmão em Cristo Jesus, seja qual motivo for, seja por questão de filho, seja por questão doutrinária, seja por alguma coisa aqui na igreja, isso está glorificando a quem? Está glorificando a Deus? Não. Está glorificando meu irmão? Não. Então tem uma coisa errada, irmãos. Eu me lembro que meu pastor foi chamado para resolver uma situação de casal, que já estava virando algum tempo, e ele, quando chegou lá, ele ouviu, uma falou, não, pastor, porque isso, toda vez é assim, ele faz isso. Aí o outro disse, não, pastor, mas ela é isso. Aí a opinião foi, pastor, sim, pastor, quem dos dois que está errado, que está certo? Ele falou, olha, os três estão errados. Três? Que três? Você e o diabo, porque o Espírito Santo de Deus não está nesse negócio aqui, irmãos. Onde o Espírito Santo de Deus atua, a paz e a harmonia. Se houver algum conflito, logo será sanado, porque deve haver um esforço de todos os presentes ou envolvidos para que a paz seja estabelecida. Porque o reino de Jesus, ele coloca aqui o reino, verso 17, André, por favor aí. O reino, pois o reino de Deus não é questão de comida, nem de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala assim, e 11, ele vai dizer assim, né? Acho que é o capítulo 11, não precisa entrar lá não, pode deixar aí. Seja para comer ou beber, tudo que vocês forem fazer, seja para a glória de Deus. Então, de novo, cada um examine, pode deixar, é o capítulo 10, no capítulo 10, é no finalzinho do capítulo 10, o que comer ou o que beber tem que ser para a glória de Deus. Então, se o que eu estou fazendo não está glorificando a Deus, vamos parar, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. E finalizando aqui a conclusão, o capítulo 14 de Romanos nos ensina a verdadeira liberdade em Cristo Jesus se expressa no amor. Eu preciso me esforçar para amar o meu irmão. Irmãos, não tem nada a ver com gostar não, esse amor aqui não tem nada a ver com gostar não, é amar. Amar envolve respeito, envolve dedicação, envolve inclusive o sacrifício de aturar a chatice do outro, de aturar a cara amarrada do outro, de aturar algumas coisas. Você não precisa levar o irmão para almoçar na sua casa não, mas você precisa entender que aquele coração, se você, faça um exercício, tem alguém que você acha que é duro, que é chato, ou que é triste, ou que vive enraivecido, ou é meio bruto, tente se aproximar com amor e tente conhecer a história dele. Tente conhecer a história dele. Como você foi criado, qual era o relacionamento com seus pais, como era a sua convivência. De uma coisa eu te garanto, nunca mais você vai olhar para ele. Pode não mudar aquela pessoa, mas vai mudar o seu olhar em relação a ela, porque isso já aconteceu comigo muitas vezes. Você vai dizer, meu Deus, começou com o meu pai. Começou comigo com meu pai. Quando eu conheci a história do meu pai, eu disse, cara, meu pai é um herói, porque a imagem que eu tinha, que plantaram dele na minha mente, não era boa. Mas quando ele contou a história, o lado dele, quando eu ouvi o lado dele, a história dele, eu falei, meu Deus, meu herói. Fiquei fascinado com a história dele, porque ele fez de tudo para que eu não vivesse o que ele viveu. Aquilo me fascinou. Então, e eu tive que trabalhar o meu coração para não ficar agora no guarda-mágoa da minha mãe. Porque, olha, se não é o Espírito Santo de Deus, Gálatas 5, então, entenda, 5, 22, entenda, você não conseguirá fazer isso sozinho. Ele diz aqui nesse texto que nós podemos buscar em Cristo Jesus. E nesse texto aqui Paulo diz, olha, mas o Espírito de Deus produz
o amor que nós precisamos para amar as pessoas. É fruto do Espírito. Eu não vou conseguir fazer isso por vontade própria, de mim mesmo, né? Essa alegria que eu preciso expressar quando no meu coração está talvez angustiado ou chateado, ela vem do Espírito Santo de Deus. Essa paz que eu preciso para caminhar com o outro, quando o meu desejo era largá-lo, essa paz vem de Deus, é o Espírito Santo que vai me dar. A paciência que eu preciso para suportar aqueles que me machucam, aqueles que me ferem, como ontem, por exemplo, um prejuízo de quase R$1.000, e eu estou alegre, estou rindo, e já comecei a pagar uma parte, tenho certeza que eu vou pagar a outra parte. Aí uma pessoa falou, mas se fosse eu ia dar uma queixa. Eu falei assim, mas eu não posso dar uma queixa, porque eu sou de Jesus e a pessoa não é, entende? Ela precisa ver Cristo em mim, eu vou fazer o quê? Vou ter que sacrificar. Olha o sacrifício aí. Cristo vai me dar a condição de resolver a situação. A paz, a paciência, a delicadeza que eu estou tendo é de Cristo, porque eu sei que de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei quem era o velho Edísio lá, né? Essa bondade é fruto do Espírito, e essa fidelidade é fruto do Espírito, e vem mais ainda aí, né? A humildade e o domínio próprio é esse fruto, essa parte aqui, ó. Domínio próprio vem do Espírito Santo de Deus, e olha, e contra essas coisas não existe lei, irmãos. Se você permitir o Espírito Santo de Deus te conduzir, ele derramar sobre você esse dom, porque é um dom só, um fruto só, né? Lembra da tangerina? Cada gomo ali, então é do Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo aí, ele está dizendo nesse texto, e Paulo colocando aqui nessa parte da carta, é que essa unidade, ela se faz necessária, essa unidade, ela precisa, porque o reino de Deus deve ser a perspectiva que vai nortear o meu viver em Cristo Jesus. É o reino de Deus. Como é o reino de Deus? É um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de paciência, é um reino de bondade, é um reino de fidelidade. E contra essas coisas, irmão, não tem lei. Não tem lei. Então, é Cristo Jesus que vai nos ajudar. Então, que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas e construir uma comunidade cristã marcada pela paz, pela unidade, pelo amor fraterno. Amém? Vem de Jesus. Vem de Jesus. Opa, meu Jesus, eu não posso não. Vem de Jesus. Vem de Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmão, não se incomode se o seu irmão não come carne de porco, se o seu irmão acha que é só verdura que é suficiente, se ele está fazendo para Deus, se o sábado é importante ou se o domingo é importante, essa é a questão, ele está fazendo para Deus? Essa é a questão. Respeite e vá em frente, e que Deus vai te abençoar e vai mudar a sua história como ele tem mudado até agora, amém? Vamos cantar mais um? Renova-me. Esse cântico Renova-me é um cântico, tem dois cânticos que a gente às vezes nem canta na igreja porque acha simples demais. Um é esse, Renova-me, o outro é Oferta. O Oferta, vem o Senhor, minha vida oferecer. Olha o que você está dizendo para Deus, né? Vamos cantar os dois, né? Vou precisar da igreja aí, viu? Vamos cantar esse aqui, Renova. Primeiro é para renovar, e depois de renovar a gente se oferta ao Senhor para a gente orar encerrando esse culto de hoje. Então, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você não pode ser igual ao ontem. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim
Seu coração pode ser transformado. Situações, muitas vezes nós nos envolvemos e às vezes até nos esquecemos e podemos contar com Cristo. Ele pode renovar nossa mente, Ele pode renovar os nossos pensamentos, transformar, tirar o pensamento de morte, colocar um pensamento de viver, tirar o pensamento de medo, colocar um pensamento de encorajamento, tirar, né, todas as angústias. Então, isso vem do Senhor, né? E esse de oferta, só parceiro, olha como esse cântico é bonito. Primeiro você diz que veio oferecer a sua vida ao Senhor como uma oferta de amor. Era o que Paulo estava tratando aqui. Mas o que é oferecer a sua vida ao Senhor como uma oferta de amor? O pastor Aquiles Cordeiro, ele tinha 15 anos de idade, parece-me, quando teve uma campanha de missões na igreja onde ele congregava e tinha que levantar uma oferta missionária para ir aos campos. E naquele dia, tocado pelo Espírito Santo de Deus, não tendo dinheiro para oferecer, ele fez o percurso de lá e sentou em cima do gasofilácio e entregou a vida dele para o reino de Deus. E eu conheço, é meu pastor também, é um homem que tem um coração em missões, é um homem missionário, é um homem que ajudou a construir congregações, que tem um coração na obra de Deus. Ele se entregou como oferta viva ao sacrifício, de amor, né? E aí, né, ele continua, né? Quero a minha vida te entregar como oferta viva em teu altar. Olha, para te adorar, fui que nasci. Cumpra em mim o querer dele. Só que às vezes nas nossas orações não é assim que nós falamos nas nossas orações, né? Cumpra em mim o teu querer. Só porque qual é o querer de Deus na minha vida? Às vezes me enviar a um lugar que eu não queria estar, ou atuar em um ministério que eu acho que eu não tenho capacidade, ou atuar em um ministério que eu não gostaria de atuar, porque ali eu vou ser afligido, porque ali eu vou ser combatido, ali eu vou ser confrontado, ali eu vou ser às vezes humilhado. Quero cumprir em mim o teu querer, faça o que está no teu coração, no coração de Deus. Tem a ver com o reino, e que a cada dia eu queira mais e mais estar do lado do Senhor, né? Outra versão vai dizer que eu que cresça, né? Cada dia mais e mais. Vamos cantar esse cântico, vamos ficar de pé, para a gente já cantar, pensando na letra desse cântico, nos ofertando cada dia. A irmã Elinete está nos acompanhando, Piratânia, João Martins, como sempre, irmã Cândida, que Deus possa abençoá-las aí em suas, onde quer que vocês estejam, tá bom? Vem o Senhor, vai, vem, minha vida. Oh
Continue sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a